Boa noite aos irmãos, amém? Mais uma vez um privilégio para nós estarmos aqui, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E ontem nós tivemos o privilégio, de estar com os irmãos e de ter aqui muitos queridos, que transmitiram para nós, assim, muita alegria através do louvor, através da companhia, e é sempre um prazer, um privilégio nós estarmos reunidos, porque cremos que Deus, Ele nos interligou, podemos dizer assim, uns aos outros através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer que somos irmãos de sangue, pelo sangue de Jesus. E ontem nós tratamos de um assunto que poderíamos dizer que é o inverso de outro, o qual nós vamos estar tratando nesta noite. Mas antes de nós lermos o nosso texto, imagine se amanhã, pela manhã, você chegasse na banca de jornal e você lesse essa mensagem estampada na capa do jornal, na primeira página do jornal. Conseguiram descobrir a cura da AIDS. Imagine, seria uma vitória para a ciência, seria uma vitória para aqueles que estão contaminados de certa forma pelo vírus da AIDS, seria uma vitória para os soropositivos, porque quando nós pensamos em AIDS, nós pensamos somente na promiscuidade, mas esquecemos que a AIDS também ela é uma doença hereditária. E na África, ali onde nós tivemos o privilégio de estar em 2012, o Jonathan também esteve lá esses dias, muitas pessoas são soropositivas, muitas pessoas partem precocemente, porque às vezes já nascem com essa enfermidade. E a gente vê que seria uma vitória. E ontem nós falamos sobre o pecado, e nós cantamos aquele corinho, Vamos ver se o pessoal aqui sabe. O pessoal de ontem sabia, Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão. Ontem nós falamos sobre o pecado. E eu gostaria que, se fosse possível, nós estivéssemos lendo o mesmo texto que nós lemos ontem, Romanos capítulo 5, apenas meio versículo, a parte B do versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20, somente a parte B do versículo. Vamos ver se ela vai conseguir colocar aqui. E vamos ficar de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Povo saudável, Ninguém aqui está doente, ninguém está com problema. Amém? Vamos lá, depois daquela ponto e vírgula ali. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vamos todos juntos agora? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Poder sentar. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito tempo, pesquisando sobre este versículo e é algo muito precioso. E falamos ontem que o pecado ele não pode ser tratado como algo mensurável, maior ou menor. Nós devemos tratar o pecado como uma doença, como algo que leva a óbito. Falamos também que o pecado, ele também é como uma prisão, e ele aprisiona as pessoas. E se você perguntar se alguém gosta de ficar doente, você vai ver que ninguém gosta de ficar doente. Ninguém gosta de se sentir aprisionado. Ninguém gosta de ficar preso. Mas o pecado,
ele é uma enfermidade terrível, que leva à morte. E é interessante que nesse versículo que nós lemos, a Bíblia vai dizer que o pecado ele abundou, ou seja, quando o pecado entra no mundo, ele contamina toda a humanidade. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vem trazendo a graça de Deus, aí nós vamos ler ali que o pecado já não é um problema insolúvel. Nós já vamos ver ali que o pecado agora tem cura. E o antídoto é muito maior do que a doença. Porque onde abundou, o superabundar é ter maior quantidade, né? A plantação de milho foi abundante, mas a plantação de soja foi superabundante. Então, traspassou, né, o limite do milho, né? A soja, a colheita foi maior do que o milho. Então Paulo está dizendo aqui que se o pecado abundou e contaminou toda a humanidade, a graça ela vem superabundante. E se você observar bem, em Tito capítulo 2, quem encontrar aí pode ler para nós, verso 11 e 12, enquanto os irmãos estão procurando, Tito 2, verso 1 e 12, nós vemos que o pecado, o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte, não tem outra coisa. E quando nós pensamos em morte, normalmente nós pensamos em morte física. Mas não é somente a morte física que o pecado traz. O pecado traz a morte espiritual, que é a separação temporária de Deus. O pecado que traz a separação temporária de Deus, a morte espiritual, por consequência, também trouxe a morte física, e essa passa a todos os homens. E em terceiro lugar, o pecado também trouxe a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Então, se por um lado o pecado traz a morte, a graça nos traz a vida e vida com abundância. Vida abundante, ou seja, não precisamos mais viver mortos no pecado, porque a graça ela é favorável a nós. E esses dias eu comparava a graça como uma fonte no deserto, jorrando água potável, dia e noite, e os homens morrendo de sede à beira dessa fonte. É só ir lá e beber. E muitos não têm conseguido achar esta fonte, ver esta fonte, olhar para esta fonte e desejar saciar a sua sede através desta fonte, porque a Bíblia vai dizer que o Deus desse século, Satanás, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória de Deus. E aí nós vamos ver que o pecado, ele traz a morte, mas a graça traz a vida. E a graça, ela é oposta ao pecado. E Tito, ele vai dizer, no capítulo, Paulo a Tito, né, vai dizer, no capítulo 2, verso 11 e 12, desta forma. Quem pode ler para nós? Porque a graça de Deus se manifestou fazendo o quê? E ensinando o quê? Renunciando amém? A graça, ela é o favor imerecido de Deus para um homem que está mergulhado na depravação total, como diz João Calvino. E a graça, ela deve ser irresistível, porque ela fornece uma saída para uma situação demasiadamente complicada. Se o pecado traz a morte em seus três aspectos, a morte física, a morte espiritual, a morte eterna, por que não? Por que não nós estarmos nos valendo da graça que é mais abundante do que o pecado?
A graça que é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus, mas Deus quer nos oferecer essa graça. E o Salmo 112, se eu não me engano, no verso 16, ou 116, verso 12, veio para mim. 116, verso 12. O salmista vai dizer assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? O que você pode dar para o Senhor? O que você pode dar, como nós ouvimos aqui o nosso irmão Josué falando, o que você pode dar para Deus que Ele vai te retribuir? O que você pode dar para o Senhor? Como é que está escrito aí? Isso. Lê o 13 agora. Tomarei o cálice da salvação. O que eu vou dar para Deus? Não posso dar nada, porque Deus não precisa de mim, nem do que eu tenho. Porque o que eu tenho para Ele é muita mixaria, é pouco demais. Mas o que eu posso fazer para agradecer a Deus pelos benefícios que Ele me tem feito é aceitar o que Ele está me dando. Tomarei o cálice da salvação, aceitarei sobre a minha vida a graça de Deus, que vai me trazer a vida, ao invés de continuar no pecado que traz a morte. E no capítulo 6, verso 1, Paulo vai dizer assim: que diremos, pois, então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Existia um grupo de pessoas que acreditava que quanto mais pecassem, maior seria a graça de Deus, maior eles experimentariam a graça de Deus sobre suas vidas. E eles estavam enganados, porque a graça ela vem nos livrar da condenação do pecado, para nós não mais vivermos no pecado. E se você estiver lendo a carta aos Romanos aqui no capítulo 6 todo, você vai ver que Paulo ele vai nos ensinar que a graça, ela vai nos fazer livrar-nos do pecado através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. De maneira nenhuma, porque estamos mortos para o pecado. Como viveremos, pois, ainda nele, se nós estamos mortos para o pecado? O evangelista São João, na sua carta, ele vai dizer assim: filhinho, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, tem um advogado junto com o Pai, o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, que vai nos advogar diante de Deus, porque o pecado na vida do cristão, ele não é algo voluntário, ou pelo menos não deveria ser voluntário, porque ele aprendeu a viver longe do pecado. Mas a nossa natureza humana, que deveríamos mortificar, pois eu ouvi de um grande homem, que está aqui hoje, e eu não me esqueço de falar isso, que ele sempre falou assim, que a carne não se converte. Né, irmão Daniel? A carne, ela não se converte. Né? A carne não se converte. E muitas das vezes nós não conseguimos mortificar a nossa carne, porque nós estamos ainda, de uma certa forma, presos a ela. E os irmãos, se os irmãos observarem, se procurarem, se aprofundarem dentro da palavra de Deus, vocês vão ver que a hamartiologia, que é a ciência que estuda o pecado, que é a área da teologia que estuda o pecado, ela vai dizer que nós ficamos livres não da presença do pecado, mas do poder do pecado, quando nos convertemos. Nós ficamos livres do poder da presença do pecado. Ou melhor, nós não ficamos livres da presença do pecado, porque ele está nos rodeando de perto. Mas nós ficamos livres através da graça do poder do pecado. O poder do pecado não terá domínio sobre os vossos corpos, se nós apresentarmos ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, muitas das vezes as pessoas tentam se justificar, mesmo conhecendo essa verdade dos seus pecados, falando que a carne é fraca. Mas esquece que Jesus disse que o Espírito é forte, o Espírito está pronto. E quando Jesus ele fala sobre a questão da carne é fraca, Jesus está dizendo que a carne é fraca para buscar a Deus. Pois quando Jesus diz que a carne é fraca, os discípulos estavam dormindo.
Eles não estavam vigiando quando estavam ali no Getsêmani. E a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando, quer colocar ali para mim de novo? Ensinando nós a vivermos uma vida nova. Se nós estamos agora debaixo da graça, nós não podemos viver mais no pecado, porque agora nós temos que andar em novidade de vida. De modo nenhum. Tito 2, verso 11 e 12. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam, o que Deus tem para nós é muito maior do que uma vidinha, vamos dizer assim, medíocre de 60, 70, 80 anos. Deus tem mais para nos dar, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, verso 12, ensinando-nos. A graça, ela tem a capacidade de nos ensinar a viver neste mundo, de forma a renunciar, nesse presente século, a impiedade. Impiedade é a vida ímpia. E a concupiscência é o desejo carnal desordenado. Nós agora que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos dotados. A Bíblia diz que nós somos, a partir da nossa conversão, dotados do Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus, e recebereis o dom, e através do dom do Espírito Santo, trabalhando nas nossas vidas, nós passamos a desfrutar dos frutos do Espírito, e um desses frutos se chama domínio próprio. A concupiscência é o desejo desordenado da carne, mas se você tiver o domínio próprio, você vai conseguir controlar os seus impulsos, as suas paixões, as suas vontades, e viver piamente neste mundo ímpio, e é viver sem concupiscência neste mundo de concupiscências, a viver uma vida sóbria. Sobriedade aqui não está falando somente do camarada que não anda embriagado, mas daquele que não anda embriagado com as coisas deste mundo. Não é o contrário de bêbado ali, não. E nós vamos ver também uma vida justa. Você vai ter senso de justiça. Nós estávamos falando hoje sobre ética, né? Ética cristã. Né? Ética cristã é isso aqui, ó. Você ser sóbrio neste mundo, você ter uma vida justa e ter uma vida pia. Sabe o que é pio? Pio é bom. Gente, não se consente ou não se concebe um crente ruim, um crente mau, que pensa mal, que tem pensamentos maus, que tem vida ímpia. Porque não é concebível, a nova natureza vai nos trazer a vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite, ainda mais um pouco. O pecado traz a morte, mas a graça de Deus traz a vida. E a vida, a nova vida, é uma vida de união e comunhão com Deus. Não somente de união, mas comunhão com Deus. Ela nos liga a Deus e nos traz novamente a comunhão que foi perdida. E ela nos traz a vida espiritual. E o que é a vida espiritual? É você viver com Deus. Você andar com Deus, você caminhar com Deus, você ir para o seu serviço com Deus, você ir para a escola com Deus, você ir para o seu lazer com Deus, você ir para todos os lugares que você for, sabendo que Deus está contigo, porque há muitas pessoas que chegam na faculdade, Deus ele deixa do lado de fora, porque a sua vida ali agora é sem Deus. Nós ouvimos também de um outro grande pregador, né? Acerca de você não pode medir o seu pecado, fazer um pouquinho assim, né? Não, vou pecar só um pouquinho aqui, porque a gente fica na média, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ninguém é perfeito, né? Então você, não, esse pecadinho aqui pode, tá lembrado? O outro não pode. Ah, mas uma mentirinha? Não. Fulano pecou, rapaz, você viu lá, ó, adulterou, ó, vai pro inferno e o capiroto está esperando ele lá com o braço aberto, com aquele garfão,
E o que mentiu? E o que furtou? E o que fez injustiça? E o que foi ímpio? Mas não é isso que vai levar a gente para o inferno, não, gente. Existe um só pecado que vai levar você para o inferno. É rejeitar a graça de Deus sobre a sua vida, que pode transformá-la. A graça tem que ser irresistível, a graça tem que te dominar, a graça tem que te envolver de uma forma que você vai falar igual o apóstolo Paulo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo experimentou isso numa proporção muito grande. Paulo experimentou isso na sua abundância, na sua superabundância, vamos dizer assim. Paulo, ele era cheio do Espírito Santo, e certa vez ele estava para entrar numa cidade, e um dos profetas ali já do Novo Testamento chegou e falou para ele: olha só, essa cinta aqui, ó, tá vendo? De quem foi essa cinta aqui, ó? Esse homem dono dessa cinta, só falei, é tua, Paulo. Eles vão te ligar e vão te prender se você for para Jerusalém. Aí Paulo vai falar: olha só, eu não estou pronto somente a ser preso, mas a morrer por causa dessa graça, porque ele sabia que a morte não seria o fim. Então, Deus, ele nos proporciona a sua graça para nos dar vida espiritual. E por que não vida física? Longevidade. A Bíblia tem promessas muito grandes para aquele que obedece aos seus pais. São 2 mandamentos com promessa. E aqueles que procuram cumprir os mandamentos do Senhor. A longevidade. E é interessante que em Efésios capítulo 6, quando fala do primeiro mandamento, fala: vós filhos, obedeceis aos vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que tenha vida longa e próspera sobre a face da terra. Não é mais ou menos assim que está escrito? De que adianta uma vida longa de sofrimento? Eu conheço uma senhora que o filho dela já foi, o Lorival, né? Já partiu, alegria, acabou a alegria. E a mãe dele está lá com 107 anos, já vai para 108. E ela falando assim: eu estou cansada de viver já. Ih, já vivi muito. E a gente sabe, com uma peleja danada, né? Teve uma vez que a mulher estava até usando fralda, foi para o hospital, chegou lá, melhorou, voltou para casa, começou a costurar, fazer as coisas de novo. 107, gente, para que tanta vida? Às vezes, para uma pessoa que vive uma vida miserável, a pessoa tem um desejo de partir mesmo. Mas essa promessa dessa graça é nos ensinar a viver bem neste mundo. E é interessante que não existe lugar para nós vivermos bem, a não ser na presença de Deus. Hoje nós estávamos falando isso lá na escola dominical. Por que tem tanta gente que, às vezes, aluga a suíte de um hotel aí, dos melhores hotéis, né? Na cobertura lá, na suíte presidencial, e chega lá e tira a sua vida? Porque tem gente que vive num palácio, mas vive em tristeza. Por que a gente pode viver feliz aqui em Xangri-Lá? Amém? Por que a gente pode viver feliz aqui? Porque o lugar não importa. O lugar não importa. Quando você é bem resolvido, quando você entende a graça de Deus, você se resolve. Por que muitas pessoas às vezes se suicidam? Porque o marido vai embora, porque a mulher vai embora, porque a namorada vai embora, fica triste. Não, não fique triste por isso. Seja resolvido. A tua alegria ela não pode estar baseada nas coisas deste mundo. A tua alegria tem que estar em Deus, que vai te dar muito mais do que você pode imaginar, do que você merece. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que o nosso Deus é infinitamente mais poderoso, né? Infinitamente, ele vai dar infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é infinitamente, ele é poderoso infinitamente mais, né? Parece que o texto é mais ou menos esse. Ele pode nos dar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, segundo a graça operando na nossa vida. A nossa alegria, ela está em Deus.
A nossa alegria está em Deus e nada pode tirar a nossa alegria. Nós podemos ter vida abundante. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz essas palavras ali em João 10, verso 10, ele vai dizer que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus vai dizer assim: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, e vida abundante. Você não vai ser feliz por causa das coisas deste mundo, mas por me conhecer. Você conhecendo a Deus, você vai receber a graça de Deus na sua vida, e você vai viver uma vida feliz, independente do lugar que você esteja, no lugar que você more. Eu tive um professor de teologia, ele era mestre em teologia, já tinha passado até o doutorado, e ele contou um pouco da história da vida dele. Ele já estava fazendo uma faculdade de história, e muito estudado, músico, né? Doutor em música, doutor em teologia, muito simples, muito simples. Ele falou que ele começou a estudar com 22 anos de idade. Ele nasceu na periferia do Rio de Janeiro, num lugar onde só existia prostituta e drogado. Ele nasceu nesse ambiente, mas a graça de Deus alcançou ele. E ele não precisou ser um fruto do meio. Nós não precisamos ser frutos do meio. A graça de Deus, ela nos alcança a ponto de nos fazer pessoas diferentes em meio a este mundo caótico. Pessoas diferentes. Às vezes, eu sempre, uma vez eu falei com o Lucas, né? Eu vi um comentário na internet, botaram uma tirinha na internet que diz assim: rapaz, mas você é muito bom, os outros vão se aproveitar disso. E aí o camarada respondeu assim: mas aí o defeito não é meu. Rapaz, você é um cara muito bom, os outros vão se aproveitar disso. Aí ele disse: mas aí o defeito não é meu. Tem muitas pessoas achando que se eles forem pios, se eles forem bons, não vou ser bom não, que os outros vão se aproveitar. Rapaz, você tira uma pá do teu celeiro e Deus joga uma pá dele no teu celeiro. Qual é o tamanho da tua pá? Qual é o tamanho da pá de Deus? Tinha um irmão que passou para o Senhor no ano passado, dia 26 agora faz um ano que ele partiu, né? Nosso saudoso irmão Daniel. Ele sempre falava isso. Ele falava: rapaz, joga uma pazinha tua no celeiro de Deus e deixa ele jogar uma pá dele no teu celeiro para tu ver. Olha o tamanho da pá de Deus, olha o tamanho da tua pá. A graça de Deus fornece isso. A graça de Deus, ela fornece a condição de você viver diferente deste mundo. E ela te dá vida espiritual. E ela te dá vida física. Vida abundante. E ela também te dá a vida eterna. João 17, verso 3, quem encontrar pode ler para mim. Ela te dá a vida eterna. E a vida eterna é esta, que está em João 17, verso 3. E a vida eterna é esta. 17, verso 3, João. Não interessa o que os outros pensam de vocês. E eu estava analisando um hino antigo, acho que é da comunidade de Nilópolis. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas não é Deus de qualquer maneira, não. Você fazer tudo que não pode, você querer Deus. É você querer viver na presença de Deus, sabendo que a vida eterna é esta, que nós precisamos conhecer a Deus. E é interessante que tem tanta gente querendo ir morar no céu. Viver com Jesus no céu. Mas não querem viver com Jesus aqui. Jesus não. Jesus fica lá fora, aqui dentro da minha casa quem manda sou eu. Jesus fica lá fora, aqui na faculdade eu sou eu. Jesus fica lá fora, aqui dentro do meu serviço sou eu. Jesus quer comunhão contigo em todas as horas. Tem gente que acha que Deus é igual um banco, né?
E vai lá, passa o cartão, retira o que ele precisa, depois deixa lá. A graça de Deus, ela fornece condições para você viver uma vida acima da média. Cadê o camarada que estava acima da média? Cadê? Todo cristão que recebe a graça de Deus está acima da média, porque ele pode viver uma vida para a glória de Deus. Todo cristão que recebe a graça de Deus, ele se torna diferente, ele se torna agradável, ele se torna simpático, o seu semblante muda, os outros conhecem ele na rua, ele vai ser contagioso, porque assim como o pecado contagiou a humanidade toda, a graça de Deus ela vai passar a contagiar também, trazendo o antídoto. Não sei aqui se alguém já viu o meu malvado favorito, acho que o 2. Né? Quando aqueles Minions, eles são pegos com aquele vírus, né? E fica tudo brabinho, né? Mas quem já viu? Quem é que já viu? Não deu tempo, não? É esse dia. Ah, tá bom. O que se descobre? Se descobre o antídoto. Aí eles botam ali naquela pistola e vão acertando. Tá lá o brabinho lá, todo pretinho, todo estranho, todo... Sem referência, né, tio? Queremos dizer aqui, né? Sem discriminação, né? Mas aí eles vai, pega aquele líquido e começa aí, cada um que recebe aquela dose do antídoto, rapidinho fica bom. É isso que a graça faz. Ela se torna o antídoto para o pecado. A cura, nós ouvimos, creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Porque Jesus Cristo, ele trouxe a graça. Ele trouxe a cura para o pecado. Você pode falar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega, falar, ó, eu recebi a cura. Eu recebi o antídoto. E eu estou livre do pecado. Não livre da presença do pecado, mas eu estou livre do poder do pecado. Porque o pecado, Paulo, o escritor aos Hebreus, vai dizer que tão de perto nos assedia. Tão de perto nos assedia, mas nós não precisamos ceder, porque nós estamos curados. Que Deus nos abençoe. E aqueles que ainda não receberam esse antídoto, que possam entrar na fila ali e tomar uma injeçãozinha desse antídoto. É bem simples, não dói nada, é igual a gotinha lá do Zé Gotinha, né? Vai fazer você ser um crente muito especial, né? Sem paralisia, sem cegueira, sem nenhuma outra doença, porque Deus, Ele nos dá o de mais precioso. O melhor de Deus já veio, tá, gente? Que foi o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele vai voltar. Eu diria que o melhor de Deus não está por vir, Ele está por voltar. Amém? Que Deus abençoe. Amém.